Que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos. Eu não digo repousar, eu digo que entra em você e faz moradia na sua vida. Aquela língua de fogo foi vista sobre os 120 ali no cenáculo e foi repousada sobre cada um deles, que era a coluna de fogo dividida. Era a coluna de fogo agora dividida, como Brana diz, formando uma língua de fogo e repousando sobre cada um deles. Aquela mesma coluna de fogo, ela foi vista por Moisés e ela iluminava o caminho para eles. Ela apareceu para eles naquela salsa ardente, e de ela saiu uma voz que mandou Moisés buscar o Israel que estava cativo no Egito. Foi a coluna de fogo que apareceu naquela salsa, e da coluna de fogo saiu a voz. Depois a coluna de fogo passou a ficar com Israel, clareando durante a noite. E quando ela movia, Israel movia com ela. E quando ela parava, Israel parava. A coluna de fogo tomou totalmente o controle sobre Israel no deserto. Movendo, Israel movia de acordo conforme ela se movia. E o irmão Brano disse que a coluna de fogo, ela veio para confirmar que Moisés era profeta. A coluna de fogo, ela aparece para Moisés quando ele escreve a Bíblia. Depois ela aparece para Paulo quando ele escreve o Novo Testamento. E ela aparece por irmão Branham para revelar o que Moisés e Paulo e os demais profetas escreveu. Então quando ela vem, ela está totalmente conectada com a Bíblia. Ela está com a Bíblia para escrever e para revelar. E ela aparece então para Moisés e ele escreveu o Gênesis, ele escreveu Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e o livro de Jó. Ele escreve o livro de Jó. Então nós vemos ali Moisés escrevendo isso. Mas a coluna de fogo teve que vir para clarear para ele. Aí vem Paulo. Paulo veio para escrever as 17 cartas que ele escreve. Então ela veio para Paulo e ele escreveu. E agora ela veio para William Branham para clarear, para ele poder ver o que ele escreveu. Mas Branham não veio para escrever, veio para mostrar o que ele escreveu. Porque a Bíblia não pode tirar nem acrescentar. Por isso que o irmão Branham não veio tirar nem acrescentar nada da Bíblia, porque ela já estava completa. Então, para que o irmão Branham vinha, a Bíblia estava completa, mas ele veio para mostrar o que ele escreveu. Porque eles mesmos não sabiam o que estavam escrevendo. Então o irmão Branham veio para mostrar o que ele escreveu. O próprio Daniel falou para Deus: o que é essas coisas? O próprio Daniel. Aí falou: aquietai, Daniel, porque isso daí é para o tempo do fim. E Deus falou para Daniel que era para ser revelado no tempo do fim. Mas ele interessou em saber. Mas Deus falou que não, que o tempo do fim ia ser revelado. Então o irmão Branham disse: ele escrevia e não sabia o que escrevia. Mas o irmão Branham veio para mostrar o que ele escreveu. Qual foi a ordem que eles deram. Senão,
a Bíblia ia ser um livro oculto, um livro misterioso, um livro com perguntas sem resposta. Porque não tem ninguém para dar resposta das suas perguntas. Aí Deus manda o irmão Branham e manda a mesma coluna de fogo que clareou para ele escrever. Ela vem para mostrar o que eles escreveram. Porque a coluna, hoje, agora você fala em Jesus, pastor. Jesus, ele era a coluna de fogo. Jesus não precisava de coluna de fogo, porque ele era a coluna de fogo. Jesus era a coluna de fogo. Não é que ele tinha a coluna de fogo, não é que a coluna de fogo tinha que vir sobre Jesus. Ele era a coluna de fogo. O contaram por irmão Branham assim, Jesus, irmão Branham, Jesus, ele falou em língua estranha, irmão Branham falou, na hora de morrer, ele morreu falando em língua estranha. Ele morreu falando em língua estranha. Aí perguntaram para ele, mas quem é que interpretou? Se fala em língua estranha, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fica calado quem fala. É a ordem bíblica. Não tem como mudar isso. Agora tem pessoa que muda porque não tem respeito com a Bíblia. E principalmente a pessoa, quanto mais estuda, menos respeito ela tem. Não todos, não estou falando todos. Mas a maior parte dos estudados são sem educação. A maior parte dos estudados, eles não têm respeito, porque tem estudo, acho que pode falar o que quer. E eles faltam com respeito com a Bíblia. Ele falta com respeito com a Bíblia, porque eles querem tirar e acrescentar. Ele pensa que a Bíblia é jornal, ou é um livro de Veja, ou é um livro assim. Não é não, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Esses 40 homens, porque foi 40 homens que escreveu a Bíblia, no espaço de 1.600 anos. Esses 40 homens não sabiam o que escrevia, porque é o Espírito Santo que pegava a mão dele, o Espírito Santo usava a mão dele, usava o seu ser para escrever a Bíblia. O apóstolo Paulo fala isso a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, para nós corrigir, para nós ensinar. Então a Escritura é totalmente palavra de Deus. E então a coluna de fogo, depois que ela aparece para Moisés, que ele escreve, ela desaparece. Aonde? Dentro do véu adentro. Porque o tabernáculo feito por Moisés no deserto foi feito em 3 repartições. Foi feito em 3 repartições. Foi feito o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio é onde estava o altar de sacrifício e uma bacia para lavar a mão. Só tinha 2 peças. Mas no lugar santo já tinha a mesa dos pães, tinha os 7 castiçais e um altar de incenso. Já aumentava as peças, já acrescentava as peças. Mas no lugar santíssimo, que era a 3ª repartição, que só entrava o sacerdote uma vez por ano, ninguém mais podia entrar. Ali estava a glória da Shekinah, que era a coluna de fogo. Ela foi repousar no lugar santíssimo. A glória da Shekinah era a coluna de fogo. E junto com ela estava a panela adorada com maná. O primeiro maná que caiu lá no dia de Moisés. Primeiro, Deus mandou Moisés juntar ele e guardar numa panela dourada como um memorial. Como um memorial. Mostrando que Israel foi sustentado por 40 dias com maná. E ninguém tinha como
reprovar isso, porque véu adentro o maná foi guardado lá como uma testemunha que eles comeram o maná. Aquele maná era um testemunho dos 40 anos. E o irmão Branham vem e fala que Jesus está no céu, no seu corpo físico, com cicatriz, como um memorial, como uma testemunha, uma prova que Deus mandou um homem para salvar o mundo. E não tem como falar que não, porque esse homem está na sua destra. Direita quer dizer poder. Direita não quer dizer direita como nós tem direita, esquerda, direita. A palavra direita, quando se refere a Deus, quer dizer poder. Eu tirei Israel do Egito com a minha mão direita. Então, direita quer dizer poder. Então, nós encontramos também dentro desse lugar santíssimo, nós encontramos a vara de Arão florescida com amêndoa. Aí ela fala de nós, a vara de Arão fala de nós. O maná na panela dourada fala de Jesus. A coluna de fogo também fala do Espírito Santo. A coluna de fogo. E tinha também os 10 mandamentos escritos lá dentro, incompleto. Porque os 10 mandamentos não estavam completos. Porque Moisés deu 10 mandamentos para Israel. E não era 10, era 11. Moisés deixou de dar um. E quando Jesus veio, Jesus completou. Porque Jesus sempre completa o que falta. Jesus completou. Jesus veio com o 11º, com 11 mandamentos. Moisés deu 10, Jesus deu 1. Amar Deus acima de todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo. Moisés não ensinou isso para Israel. Amar Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Porque se Moisés prega amar o próximo como a si mesmo, ele não podia pregar a lei dente por dente, olho por olho. No lugar dele pregar amar o seu próximo como a ti mesmo, ele prega a lei, olho por olho, dente por dente. E quando vem Jesus, ele remove isso. Jesus tira esse mandamento e coloca no lugar amar seu próximo como a ti mesmo e amar Deus acima de todas as coisas. Então é isso aí que faltou Moisés pregar. E Jesus veio e trouxe o que? Moisés não pregou, Jesus completou pregando o mandamento que faltou, que é o amor. Amar seu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele trouxe para nós que o mundo estava precisando. O mundo estava precisando do seu sangue para pagar pecado, ele trouxe. O mundo estava precisando do Espírito Santo habitado na sua vida, que não habitava. O Espírito Santo não habitava. No Antigo Testamento ele não habitava as pessoas. Você pode ver que Sansão tinha e não tinha. Uma hora tinha, outra hora não tinha. Por que ele não habitava? Porque ele precisava do pecado ser apagado para habitar. O Espírito Santo não habita em pecado coberto. E o sangue dos animais cobria pecado. Então o Espírito Santo não tinha como habitar em pessoa que estava com o pecado coberto. Agora o sangue de Cristo paga pecado. Aí dá lugar para o Espírito Santo morar em nós. Porque ele não tem pecado, porque o pecado está apagado. Então o sangue de Cristo libera o Espírito Santo para fazer moradia na nossa vida. E quem trouxe isso foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele trouxe para nós o direito de viver na presença de Deus. Através do sangue de Cristo, nós vamos na presença de Deus. Porque o Mombrana diz que Deus não ouve a nossa voz, ele ouve a voz do sangue falando por nós. Ele ouve a voz do sangue falando por nós. Aí o Mombrana vem e fala que o sangue de Abel falou com Deus, que Deus fala com Caim. Ouço a voz do sangue do teu irmão pedindo vingança. Aí diz que o sangue de Jesus também fala como o sangue de Abel falava.
Só que o sangue de Jesus pede misericórdia. Pede para Deus ter compaixão. Por quê? Porque ele apaga o pecado e as pessoas têm direito à misericórdia de Deus. Têm direito ao perdão de Deus porque não tem pecado. Para Deus ver e Deus trabalhar. Porque o sangue de Cristo tira de cena o pecado e coloca o Espírito Santo em cena. Tira um e coloca outro. E lá no céu, Deus ouve a nossa voz. Lá no céu é o sangue de Cristo que fala por nós. O sangue de Cristo, ele intercede por nós. E o irmão Branham diz que o sangue de Cristo, ele não só está lá no céu falando por nós, mas ele está sobre nós também, colocado no umbar de nossa porta. Como estava em Êxodo 12, o sangue colocado no umbar da porta, impedindo que o anjo da borda entrava no lar que tinha o sangue no umbar da porta. E hoje o sangue de Cristo continua no umbar da porta. Só que o umbar da porta nosso é o nosso coração nesse mundo. O nosso coração é o umbar da porta. O sangue de Cristo está no umbar, está no nosso coração, que é o umbar da porta. Nós também temos o sangue de Cristo no umbar da nossa porta, que é o nosso coração. Quer dizer que Satanás não pode entrar no nosso coração para matar a alma, porque a alma habita no coração. A ciência encontrou que no coração humano tem um pequeno quarto. E o irmão Branham disse, é ali que a alma habita. E o sangue de Cristo protege ela como protegia os primogênitos, lá em Êxodo 12. E a nossa alma, ela é a primogênita. Então, ela é a primeira que Deus criou, foi a nossa alma. Ela é a primogênita. E ela está protegida com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Dentro do quarto. E esse quarto está no nosso coração. Irmão, as coisas de Deus são maravilhosas. Vale a pena ouvir. E vale a pena seguir. E vale muito mais a pena quando colocamos em prática. Que o que está difícil, irmão, não é ouvir a palavra de Deus, é colocar ela em ação na nossa vida. Colocar a palavra de Deus em prática. É o que está mais difícil. Principalmente no dia que nós estamos vivendo, onde nós estamos rodeados de tanta perversão, de tanta interpretação. Tudo está revoltado. A natureza está revoltada. Quando ela não está trazendo o vulcão, ela está trazendo vendavais. Quando ela não está derrubando casa com vendavais, ela está com chuva. Quando não é chuva, é fogo. O vento, a chuva, o vento, a água, o fogo, que são os alimentos que socorrem a humanidade, que é vento, fogo e água, e a terra. Os quatro estão em alvoroço. Os quatro defensores da humanidade, o quatro sustentador da humanidade, que é vento, que nós precisamos do ar para respirarmos, que é o fogo, que é a água que tomamos, e que é a terra que produz. Tudo isso está revoltado contra o próprio ser humano, que eles foram criados para mantê-lo, que eles foram criados para sustentar o ser humano, para dar para o ser humano liberdade, felicidade e dar para o ser humano prazer de viver. E esses quatro agora se encontram totalmente revoltados com o ser humano. Porque Deus disse lá em Apocalipse, eu destruirei quem destrói a terra. E eu destruirei quem destrói a terra. E o ser humano tem destruído a terra. E agora a natureza está devolvendo ao ser humano o que o ser humano fez para isso. Porque Paulo disse, você colhe o que você semeia. E o que o ser humano tem semeado de destruir a natureza. Agora a natureza está dando para ele
o troco. Eles estão colhendo da própria natureza que eles destruíram. Eles estão recebendo dela o juízo. Eles estão colhendo o que eles plantaram. Suas maldades, derrubando árvores, derrubando mato, contaminando com a natureza. Hoje a natureza está vingando. Ainda ela não está em plenitude. Ainda ela não está em plenitude. Porque ela vai entrar em plenitude nos 3 anos e meio de tribulação. Ali a natureza, ela entra em plenitude e ela será revirada. Como uma pipoca estoura na panela e o lado de dentro vem para fora, assim a terra também será revirada. E quando ela termina que ela aquieta, vai ser encontrado um milênio, um jardim em cima dela. Que o que está embaixo vem para cima, e o que está acima vai para baixo. E ela será revirada, disse o irmão Breno. Não sobrará nada. Tem um grupo nosso da mensagem que fala que vai ter pagão no milênio. Como que tem pagão no milênio se o diabo está preso? Ele está preso por 1000 anos porque não tem quem usar. E ali tem uma nação pagã, então ele vai usar a nação pagã, então ele não pode ter preso. É fácil ver isso. Mas tem um milênio de Isaías que fala que as crianças, que os velhos vão viver seus dias, as crianças. Aquele milênio é o 8º ano, quando todo mundo será ressuscitado. Então ali o diabo juntará o seu com Maria do mar, Deus juntará o seu do céu com Maria do mar, para ir para o julgamento do trono branco, que todo mundo vai comparecer, e depois vem a guerra do Gog e Magog. O que é a guerra do Gog e Magog? Do Manjedão deve ser agora no 3 anos e meio de tribulação, porque tem 2 guerras aí. Tem no Manjedão, que é no 3 anos e meio de tribulação, e tem do Gog e Magog, que é o ponto final, que do Gog e Magog eles perdem e serão expulsos para dentro do lago de fogo, para ser totalmente eliminados dentro do lago de fogo. Então, irmão precioso, nós estamos, lá dentro do Santíssimo Lugar, onde estava a vara de Arão, que aponta para nós, florescida, dando fruto, e era a vara de Arão que provava o ministério de Arão. Sem aquela vara, não tinha jeito de Arão falar que era sacerdote, porque a vara estava ali para a segurança do ministério dele. E nós somos a segurança do ministério de Jesus. Por isso que Jesus precisa de nós. E nós precisamos de Jesus. Como a cabeça precisa do corpo, e o corpo precisa da cabeça, e Jesus é a cabeça e nós é o corpo. Ele precisa de nós, e nós precisamos dele. A cabeça com o corpo junto tem ação, tem vida. Então precisa do corpo e a cabeça ter junto para ter a ação de Deus movendo aqui nessa terra. Deus no seu corpo, e seu corpo é nós, que cada um de nós é membro desse corpo. Isso traz para nós felicidade, porque um membro de um corpo ninguém pode substituir. Você não tem jeito de tirar um dedo e colocar outro, como ninguém pode tirar você. Você não tem jeito, irmão. Aí que entra a resposta da sua pergunta. O que a irmã Marcela perguntou. Uma vez salvo, é para sempre salvo. Se pertence ao corpo de Cristo, é, irmão. Uma vez salvo, para sempre é salvo. Mas se não pertence ao corpo de Cristo, pode ser salvo e perder a salvação. Pode ser salvo e perder a salvação. Porque, na verdade, irmão Marcelo, eu creio que o irmão está ouvindo, que tem sempre o irmão me ouve. O irmão é um dos que me encoraja, me dá ânimo, me acompanhando, fazendo suas perguntas. Isso aí é uma vitamina para essa live. E todos nós nascemos salvos. Quando Jesus morreu, salvou o mundo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem uma idade aí, eu não sei se é 12 anos,
não posso afirmar qual é que é a idade, que você perde a salvação, aí você só é salvo se você aceitar. Tem uma idade aí que aquela idade toda criança é salva, então a salvação é perdida. E quando chega aquela idade, que dali em diante ela é com ela, já não é mais a salvação da inocência, chama salvação da inocência, que Jesus salvou nós, todo mundo no Calvário, tirando o pecado. Chama salvação da inocência. Então, quando a gente sai da inocência, que entra já numa área de ter malícia, essas coisas, não sei se é na adolescência ou na mocidade, sei que tem um lugar aí que nós perde a salvação da inocência. E aí, o irmão Brana disse, quando eu tinha 12 anos, eu perdi de ser salvo. E foi aceitado depois de 20. Então aí depende de você, já não depende mais de Deus. Mas a noiva de Cristo, ela nasceu salva. Ela já nasceu salva. A noiva de Cristo já nasceu salva. Porque ela faz parte do corpo de Cristo. Não tem como substituí-la e não tem como perder. Se perder um membro, Jesus fica aleijado. E ele é o Cordeiro de Deus que não pode ter falta. Ele é o Cordeiro de Deus que não pode ter defeito. E é nós que ajuda ele a não ter defeito, porque não é membro. Se a pessoa perde um dedo, o corpo está defeituoso. Então ele não pode perder. Por isso que Moisés falou para Faraó, nenhuma unha de Deus eu deixo aqui no Egito, porque se Jesus não tem uma unha, ele está defeituoso. E ele é o Cordeiro que não pode ter defeito. E é nós que aperfeiçoa ele. É nós que aperfeiçoa ele. E ele aperfeiçoa nós. Porque o marido aperfeiçoa a esposa e a esposa aperfeiçoa o marido. Os dois, um depende do outro. Um depende do outro. Porque os dois é duas partes. Mas quando se unem, se torna um. Então que Deus ricamente te abençoe, meus irmãos. E procura levar essa live a outro. Não deixa ela parada. Todas as coisas que param, ferruja, estraga. Deixa essa mensagem mover. E você pode fazer ela mover. Você pode passar ela para frente, indicar ela a outro, levar a sua família, indicar a sua família, o horário, aonde é que você que assiste ela. Ela é colocada no YouTube também. É só falar, só escrever Joel Nintes, só o nome meu. Joel Nintes. Você já entra na página minha que está no YouTube. E você pode ter dificuldade no Nintes. Mas o Nintes é N, é I, N de novo, T e Z, só tem 5 letras. É o T mudo e o Z. Joel Nintes. Você já entra na página e tem muita mensagem. Tem mensagem pregada em Chapecó, tem mensagem pregada em Brasília, tem mensagem pregada em Caçador, tem mensagem pregada em Santa Maria, o último encontro que eu fui, que eu preguei. Então tem bastante mensagem pregada na minha página. E você deleita disso e leva para a sua família também. É assim que aquele ursinho fez quando ele derrubou o balde de mel da irmã Brana. Tinha bastante ursinho, mas um só teve a coragem de derrubar o balde de mel dele e se lambuzou no mel. Aí os outros não veio no balde, estavam com medo, mas ele, lambuzado de mel, ele entrou no meio dos outros e os outros lambiam ele. Então um só veio no balde, mas os outros não veio, mas lambia ele, então eles chuparam o mel também. Então você que está no balde do Mombana, lambuzado do mel, lambuzado do Espírito Santo, lambuzado da glória, da graça de Deus, leva o outro, irmão. O outro não vem no balde chupar o mel, mas você pode levar mel a ele. Então faça isso, se lambuza primeiro, depois você leva outro. Em nome de Jesus Cristo, faça essa missão. Vamos para a próxima pergunta. Agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: existe diferença entre pecado voluntário e pecado acidental?
Tem um pecado voluntário, você sabe que está errado, mas está errando. Isso é voluntário. O pecado voluntário, ele já tem uma exigência. Deus já exige mais do pecador voluntário do que o pecador de ignorância. O apóstolo Paulo disse: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta. Pessoa que peca por ignorância. Ninguém instruiu ele é olhado de um jeito por Deus. Uma pessoa que peca voluntariamente já se torna mais difícil. Porque em São Mateus, Jesus disse: muitos vão dizer, eu fiz maravilhas do teu nome, curei no teu nome. Aí Jesus disse: afastai vós de mim, que eu nunca vós conheci. Conheceu como eleito, porque Deus conhece todo mundo. Ele disse: eu nunca vós conheci, porque ele estava dizendo conhecer como eleito. Não conheço vocês como eleito. E apartai vós de mim, praticador de iniquidade. Ele não disse praticador de pecado, porque pecado é errar o alvo. E essas pessoas não são pecadores, são iníquos. Apartai vós de mim, praticador de iniquidade. Não diz praticador de pecado. Você fala a mesma coisa. Não é. Pecado é você errar. E iniquidade é você errar sabendo que está errando. Você sabe que ali tem aquele buraco, tem uma cobra, e você vai lá e põe a mão. E você sabe que tem uma cobra lá. E você pica porque quer ser picado, porque você sabe que tem uma cobra ali, você sabe. Então é pecado voluntário. Vamos para os pedidos de oração da tarde. Ah não, o Oliveira Marcelo mandou mais uma pergunta, vamos responder a pergunta dele primeiro. Ele pergunta: quem era a árvore do conhecimento do bem e do mal, tanto natural como espiritual? Era Jesus, irmão. A árvore do bem e do mal era no natural, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no natural era Eva. No natural. No espiritual era Satanás. Porque o Mombrana fala, na era da igreja, o Mombrana fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás, na era da igreja. Mas em outra mensagem, o irmão Brana fala, eu creio que é casamento de divórcio ou é a semente da serpente a mensagem. O irmão Brana fala assim, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era Eva. Era Eva. Então, quando ele fala não pode ir comer o fruto que está no meio do jardim, aí o irmão Brana se refere àquilo, era cenas sexuais. Aquilo ali de não conhecer, de não comer, estava falando de cenas sexuais. Então, era Eva, o fruto do meio do jardim. E nós não é fruto do meio? Nós é fruto do meio. Tanto na parte do pai, como na parte da mãe, nós é fruto do meio. Nós nasce do meio do corpo. É do meio do corpo, não vou falar de claramente, mas você que sabe, eu creio que você está na minha frente aí. Antes de eu falar, você já sabe em que eu estou me referindo, o fruto do meio. Então a Eva era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque vem Salomão, ele fala assim, a mulher sábia edifica o lar, a louca destrói. Então ela é tanto sábia como louca. Depende agora. Se ela usa a sabedoria, ela edifica o lar. Se ela usa a loucura, ela destrói o lar. Porque está nela essas duas coisas, o bem e o mal. Vai depender que lado que ela usa. Por isso que ele disse para Josué, não vai para a direita nem para a esquerda, porque tem direita e tem esquerda, irmão Marcelo. Tem uma esquerda que se você entra, você vai para o comodismo. E tem uma direita, se você entra, você vai para o fanatismo. Então ele falou para Josué não ir nem para um lado nem para o outro. Então a Eva, no natural era Eva, no espiritual era Satanás. Por isso que Satanás veio em Eva
ele gerou na mente de Eva a incredulidade. Porque a primeira coisa que foi usada em Eva não foi o ventre dela, natural. Foi a mente dela, que a mente nossa é um ventre também. A nossa mente também é um ventre que gera. Gera o quê? Incredulidade. Gera incredulidade, porque a antiga serpente de Apocalipse 12 veio sobre Eva e gerou na mente dela incredulidade. Depois veio a serpente natural e gerou Caim. Mas antes de Caim ter gerado em Eva, ela já estava gestante da antiga serpente. Na mente dela já estava gerado a incredulidade. O irmão aqui, Israel Costa, ele quer passar o ponto de vista e quer que o senhor corrija se não for. Pastor, eu penso assim, que não é a idade, mas sim quando a criança perde a inocência, assim até uma pessoa que é adulta, mas por causa de uma doença tem a mente de uma criança, seria salva? Se eu tiver errado, me corrija. Não, se ela tem a mente dela, que não é uma mente sadia, então Deus reconhece isso. E eu até batizei uma menina que ela tinha certa dificuldade de entender as coisas, tinha certa dificuldade, era especial. Aí não quiseram batizar ela, porque ela é especial. Eu falei, não, a Bíblia disse lá em Isaías que o caminho de Deus até o louco acertava ele. Até o louco acertava ele. Está escrito lá em Isaías, o caminho da santidade, que até o louco acertava ele. Então eu falei, não, para Deus, ela pode ter um distúrbio na carne, mas na alma dela, ela crê. A alma dela não tem defeito. O defeito é o físico. Mas lá na alma dela, ela crê em Jesus, ela crê com o batismo em nome de Jesus Cristo. Então a alma dela não é defeituosa. Então quem está com defeito é o físico dela. Então eu batizei ela. E até hoje, graças a Deus, ela está firme na mensagem. Firme na mensagem. Então, irmão, agora o irmão Brana, irmão, ele fala sobre idade. O irmão Brana fala sobre idade. Ele fala, passa da idade da responsabilidade. Ele usa a palavra idade. Agora tem também esse negócio aí. O irmão está falando sobre a dificuldade que a pessoa tem de entender. Que tem uma tolerância mais de Deus. Tem mesmo. Para todas as coisas tem mais tolerância. Mas o irmão Brana fala mesmo de idade. A idade da responsabilidade. Que eu não achei mensagem ainda, irmão. Não sei se acharam, porque tem muita mensagem. Como o irmão Brana fala, qual é que é essa idade? Eu sei que na mensagem de demologia, ele fala assim, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu entrei num grupo e perdi a salvação. Eu entrei num grupo e perdi a salvação. Só depois de 20 anos que ele aceitou Deus. Mas ele falou de 12 anos. Mas ele não afirma para nós, é com 12 anos a idade da linha de separação. Né? Você chega nessa idade, dali para frente é você com Deus. Você sai da salvação da inocência. Você sai da salvação da inocência. Eu não sei se é 7 anos, se é 9 anos, se é 12 anos. Eu sei que precisa de uma mensagem bem clara e bem sólida, que ela chega e enfia uma estaca, nós precisamos de uma estaca enfiada, né? Nós não podemos viver de pensamento, eu acho, eu penso, nós temos que ter uma estaca enfiada, e quem pode enfiar essa estaca aí é o irmão Brana. Agora, tem muita mensagem que nós não conhecemos, e pode ter numa dessas mensagens o irmão Brana esclarecendo por nós, não é 7 anos, porque com 7 anos, Joá se tornou o rei de Israel, com 7 anos. Se 7 anos ele passou a ser rei, governar Israel, é uma pista. Com 9 anos, João Batista foi para o deserto. Com 9 anos, é outra pista. Com 12 anos, Jesus conversava com os doutores. É outra pista. Mas nós não tem nada assim que você pode descansar. Uma coisa que você pode descansar. E o que nós precisa, coisa que nós pode pregar e descansar, porque está fixado. Então nós não tem nada assim bem fixo,
que é o 7, que é 9, que é 12. Nós temos assim uma pequena luz, mas eu não vejo assim como a luz, como a coluna de fogo, como uma coluna de fogo. Eu vejo um clareão, mas não a luz. Vamos para o estudo de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor e à sua família. Benedita Nintos pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. A irmã Val Cruz pede oração à sua família. E o Abner Nintos pede oração ao seu favor, sua família e também ao seu pai que está doente. Senhor Deus, é bom, Pai Santo, orar ao Senhor, Pai, porque o Senhor deu para nós essa permissão. Então nós não estamos sendo atrevidos, mas nós estamos simplesmente obedecendo a ordem que o Senhor nos tem deixado. Pedir e receberei. Buscar, encontrarei. Bater, abre-se-á. Então o Senhor manda nós orar. O Senhor manda nós buscar. O Senhor manda nós bater e nós estamos fazendo. Então, Senhor, eu pedindo para o Senhor dar para nós mais fé, mais amor. Derrama no nosso coração o amor de Cristo, como está em Romanos capítulo 5, verso 5. Que o Senhor derramou no nosso coração o amor de Cristo. Nós precisamos de amor, Pai. Porque a filha de Faraó só pegou Moisés lá no mar, no Rio Nilo, porque o Senhor derramou amor de mãe no coração dela. Senão ela não pegava. Tinha uma lei contra Moisés. Ela ia obedecer à lei. Mas por causa do amor que o Senhor derramou, ela passou por cima da lei do próprio pai dela. O amor é forte, o amor é conquistador. E sem o amor ninguém entra no céu. Sabedoria não leva nós lá. Conhecimento não leva nós lá. O que leva nós lá é o amor. É o mandamento que Moisés não deu e que o Senhor veio trazer ele para nós. No lugar de dar, amar o próximo a si mesmo, ele deu dentro por dentro, olho por olho. E o Senhor tirou isso e colocou o amor no lugar. Então ajuda nós a amar o outro, os filhos amar os pais amar o filho, os irmãos amar os irmãos, parar com as contendas, parar com as pelejas, que isso não agrada o Senhor, Pai. Não agrada o Senhor. O que agrada o Senhor é ver nós bem, ver nós amando o outro, perdoando as suas falhas. Isso agrada o Senhor. E nós queremos fazer tudo para te agradar. Então ajuda, e nós não te agrademos se nós não amamos. Então derrama amor no nosso coração, porque aonde está o amor está o perdão. Aonde está o amor está o respeito. E ajuda nós a ter amor para poder respeitar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.